Bom dia, rainha! Bom dia, lindeza! Como é que foi ser rainha por um dia? Nem te conto, foi demais. Ai, põe um pouquinho só essa coroinha, só pra você sentir o drama. E olha, o melhor de tudo, hein? O rei te amou mais que todas! Nem você com esses olhos azuis, hein, lindona? Ô, Sil, me conta aí, o que foi que ele preparou pra Esther? Ai, aquilo que ele mais amava, né? Café da manhã. Nananina, Ah. não! Já sei! O quê? Jantar romântico! Olha lá. Tchim, não, não foi um jantar. Olha lá. Essa é a bebida real. Foi um jantar romântico? Nananina, não. Já sei, Sil! Me Foi conta. Piquenique persa! Só que não. Ai, aliás, Clau. O que, Sil? Piquenique. Piquenique? Nos aguardem. Nos aguarde. Então conta o que foi se não foi o piquenique persa. Foi um banquete. Aliás. Nossa, esse rei adora um banquete, hein, Sil? Eu adoro essa bolachinha da Gláucia. Um banquete de bolachinhas. Olha, tem um rei na história que adora um banquete. É o Assuero. É o Assuero. E aí, me conta. No dia da coroação, ele decretou feriado e presenteou o povo. Olha como ele tava alegrinho, hein? Feliz. Essa Esther, hein? Era poderosa. Apaixonou. Total. Mas você lembra que depois o tio dela... Não é Que tio? O primo. Brimo, lembra de Brimo? O primo ficou rondando e ouviu Uma conversa com aqueles dois guardas chamados Bigtan e Teres. Lembrei! o que eles tramaram? Uma coisa muito ruim, eles queriam matar, o rei. E aí? Como que a Esther ia ficar viúva assim? Calma aí, calma só que aí. não, O né? negócio agora que começou? Não. Aí o Mordecai procurou a Esther, ela contou pro rei. Bom, isso tudo a gente já falou no capítulo anterior. Se alguém tem dúvida, Capítulo busca. 2, né? Isso mesmo. E Agora aí o nós rei... temos 3. E o rei foi checar se era verdade, lembra? Exatamente. E era verdade. Era verdade. E aí os dois, Enforcados. E depois? Depois tem um cidadão. Aliás, essa coroinha é uma graça. Acho que antes. Aí, depois disso tudo, os reis tinham as suas crônicas, que eram os livros, os seus escribas lá, que narravam tudo que acontecia no reino. Então ele escreveu sobre esse atentado sobre a vida dele dentro dessa crônica, não E foi? dentro dessa crônica ele escreveu lá, Mordecai, ou Mardoqueu. Escreveu que, através do Mordecai, é que ele teve esse livramento. Isso, essas crônicas vão ser muito importantes ainda no decorrer dessa história, viu? É isso mesmo. Aí, diante disso tudo, o Mordecai era judeu, né, gente? Lembra? E a Esther também. Aí ela ficou quietinha, né? Ninguém sabia. Lembra? Zíper. E tinha um sujeito que ele era muito importante. E ele era um camarada que o rei Assuero também apreciava muito o trabalho dele. Você sabe como é que ele chamava? Isso eu sei. Quer ver? Pega a Bíblia. Oba! Onde tá? Esther, capítulo 3. O nome dele é Amã. Amã ou Ramã? Ramã, sei lá, alguma coisa assim, não é? E aí esse abençoado, ele era o queridinho do rei. E o que ele fez, o rei, pra ele? Minha filha, adivinha? Simplesmente decretou que o cara era o rei da cocada preta. The best. The best. Era tão the best. Olha, Gláucia, ele era o último biscoito do pacote.
Nossa, ele era tão the best que o rei falou que todo mundo, né, tinha que se prostrar diante dele. Era tipo assim um deusinho, sabe? E aí o cara se achava o bacana. E o pior, né? Ele era de uma tribo. Como é que era a tribo mesmo? Ele era de um povo chamado os Amalequitas. Ele era de Agag. Não de Agag, não, negócio assim. Mas ele era descendente dos Amalequitas. E ó, gente, desde lá da época de Moisés, tem inclusive uma história muito bacana que está em Êxodo capítulo 17. Vale super a pena. A gente vai colocar aí no nosso vídeo a passagem para vocês poderem ler. Mas resume aí pra gente, né, no Êxodo 17. Conto, sim. Moisés, quando o povo de Israel estava indo em direção à terra de Canaã, o primeiro povo que se manifestou contra, adivinha, foi o rei Amalequita. Tá vendo? Tá explicado. Tá explicado aí. Aí o que aconteceu? Moisés chamou Josué, que seria depois o sucessor dele, e que ele adentraria com o povo na terra de Canaã, chamou Josué, Clau, e falou o seguinte: Josué, separa os bacana aí, os guerreiros, homens fortes, e vocês vão guerrear. Mas, meninas, não adianta a gente só ir na força. A gente precisa da oração. Aí Moisés, juntamente com o irmão dele, Arão e Ur, subiram ao cume para poder orar. Isso mesmo. E aí o que aconteceu, Clau? As mãos de Moisés, elas eram mãos pesadas. E aí um ficou da sua direita, o outro ficou à sua esquerda, o Ur e Arão, e eles seguravam os braços de Moisés para que Deus continuasse abençoando o povo judeu. Isso mesmo. Enquanto os braços estavam erguidos, o povo prosperava. Se os braços de Moisés caíssem, o povo... Só que não. Como tinha Arão e Ur, e dessa passagem nós podemos tirar uma lição. Que a gente sempre deve procurar um irmão, uma irmã preciosa... Para se unir assim, ó. Para segurar os nossos braços e juntas, em oração, a gente poder vencer as dificuldades. Mas, para a história aqui de Esther, então Amã, ele era descendente desses amalequitas. E tem mais histórias na Bíblia que depois, futuramente, a gente pode passar. Tem um lance lá com o rei Saul. Tem mais história com os amalequitas, mas eles desde sempre foram inimigos do povo de Deus. E Ramã era descendente desse povinho aí, não deu trégua. Ele simplesmente queria, porque toda pessoa que tem poder, pode perceber, né? Toda pessoa que tem poder tem os cupinchas. Os cupinchas, exatamente. Alguém pensou outra coisa, né? O puxa, deixa tapete. Tapete puxa, tapete persa. Boa. E ele tinha o Ramã. Tava assim, ó. E aí? Pinchinha. E aí quando o Mordecai, lembra? Que é da tribo dos judeus. E qual era a regra dele, Sil? Não se prostrar a nenhum outro Deus a não ser o Deus verdadeiro e único, Criador. Elohim, El Shaddai, Elion. O grande eu sou. Então era inconcebível a adoração e a prostração a outra pessoa. E Mordecai, olha, não cumpriu essa regra. E o que os cupinchas, foram lá no Ramã, falou assim: você viu, tem um sujeito aí que ele não se prostra, porque esses cupinchos chegaram para Ramã e foram tirar a satisfação. Leiam lá no capítulo 3, eles foram, tiraram a satisfação e Mordecai falou assim: eu sou judeu, eu sou do povo de Deus. Eu não vou me prostrar. Nem a homem e nem a deuses pagãos. Isso. E aí eles foram lá e
no ouvido de Ramã. E é claro que Ramã teve que fazer alguma coisa, né? Adivinha? Já não era muito assim, né? E aí os persas, eles tinham uma festa chamada Pur. Você sabe o que quer dizer Pur? Sorte. Pur quer dizer sorte. É. E aí Ramã, durante 12 meses, ele ficava tirando a sorte contra Mordecai, contra o povo de Deus. E aí, até que chegou o dia que ele chegou para o Assuero. E aí, o que ele falou? Ah, Assuero, tem um povo, né? Mais especificamente uma pessoa, né? Mas a gente não quer só eliminar uma pessoa ali, a ideia dele, né? Já que vamos então exterminar o povo inteiro, porque daí a gente acaba Sim, com o problema, né? Olha o que diz a escritura. Diz que ele... Agora eu preciso achar, né? Vendo, pois, Ramã, que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai. Quer dizer, ele achou pouco. Só Mordecai? Não. Olha o que diz no versículo 6 do capítulo 3. Procurou Ramã destruir todos os judeus. Na verdade, aqui é um verdadeiro genocídio. Aliás, o povo para sofrer, não. Nossa. E daí, então, ele pegou e foi até o rei Xerxes, não é? Ou o rei Assuero. Isso. E pediu pro rei Essa coisinha básica, né? Que falou, ó, tem um povo aí que não se prostra, porque as leis desse povo são diferentes. É como hoje em dia, né, Cláudia? O cristão que quer levar Deus a sério, que quer ter uma vida reta diante do Senhor, a gente também sofre esse tipo de perseguição. Porque se a gente está sendo aplaudido, tem alguma coisa errada, né? Não. É verdade. Então, Mordecai aconteceu isso. Então, disse Ramã ao rei Assuero, existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, não era só em Suzã, não, era em todas as províncias, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Quer dizer, a lei do povo de Deus era diferente de tudo quanto havia, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Isso está no versículo 8 do capítulo 3. E o rei não só escutou isso, Sil, E aí? como ele pegou, entregou para ele, para Amã, um anel, aquele anel que eles selavam, né? E falou assim, olha, né? Olha que chique. Entregou para ele e falou assim, então faça um decreto e sele com o meu anel. Você acredita? E aí, quando o rei decretava... De novo, né? Lembra da rainha Basti? O rei para decretar e para fazer banquete, hein? E aí ele o Amã mandou chamar todos os... Quer ver? Chamar todos os secretários do rei. Redigiram esse decreto. Amã foi lá, selou. E depois, Sil, me conta como é que era feita essa divulgação. Ai, gente, eu tô amando estudar as civilizações antigas. E os persas é o seguinte, lembra que a gente falou logo no primeiro episódio que 44% da população mundial estava sob o domínio persa porque Ciro foi um grande imperador? Lembra disso? Pois é. Gente, o reino dos persas, ele foi muito extenso. Começou aqui, você conhece o Egito, né, Bandida? Ela foi pro Egito. Só faltou subir ali pra Jerusalém, né? Mas da próxima, né? Um dia eu vou. Se Deus quiser, eu também, você me leva? Levo. Então, do Egito até a Índia, era domínio persa. Nossa. E eles construíram uma estrada, Cláudia, sabe chamada como? Como? Estrada Real! Sabe quantos 1.000 quilômetros tinha essa estrada? Não. 2.500 quilômetros. Nossa. E sabe como é que era o esquema? Não.
pegavam essa carta, esse decreto, esse documento, um cavaleiro andava 25 quilômetros, cavalgava, né? Não andava, mas andava no cavalo, né? 25 quilômetros. A próxima parada, trocava de cavaleiro, ia de cavaleiro em cavaleiro. E cada parada lia-se o decreto. Cada parada lia-se o decreto. Desta forma. E a palavra aqui de Deus fala em correios. Está aqui no versículo 13 do capítulo 3 e está no versículo 15 do capítulo 3. Fala do sistema de correios dos persas. Era incrível. Aí eu fico imaginando se os nossos correios fossem assim. Mas algumas nações se inspiraram no exemplo dos persas, desse sistema de correio tão avançado para aquela época. Nós estamos falando em 480 e poucos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo que aconteceu tudo isso, e já existia essa estrada real, porque foi Ciro, através da sua administração, que fez. Isso foi incrível, Clau. Eu fico assim pensando, né, que embora esse livro não fale diretamente, né, do nome do Senhor, ele é todo recheado. A gente percebe que o plano do Senhor permanece. Meninas. Ô Sil, então quer dizer que esse decreto correu toda a província? Correu toda a província. E já tinha um dia marcado naquela festa de qual? Como que chama? Isso. Para que o povo fosse exterminado. Ai, nossa. E aí, Sil? Acho que vamos deixar para semana que vem. Deixando um mistério no ar? Mistério no ar. O que será que aconteceu? Leiam o capítulo 3 todinho, que hoje a narrativa foi essa. E para semana que vem tem muito mais. Tem! Clau! Obrigada, meninas! Beijo, meninas! Até a próxima! Se liga no Café Flix! Isso, Café Flix! Ó, não esqueça de dar aquela curtida, hein? Um beijo!